Olá! Então, hoje a gente vai falar sobre o que fazer na oração, né? Quais são os passos, o que é essa receita de bolo, né? Porque eu já escutei muitas vezes falar que rezar não é igual a uma receita de bolo, que você pega farinha, mistura, bota leite, depois bota outra coisa, aí vai, mexe, bota no forno e aí o bolo fica pronto. Rezar não tem essas ferramentas assim, porque é uma ação movida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo ele sopra onde ele quer. E ele faz do jeito que ele quer. Mas também, se eu só disser para você que oração é um trato de amizade que você deve fazer como você faz com seus amigos. Se eu disser para você que oração é simplesmente estar na presença de Deus, e aí tem as diversas comparações, né? Eu olho para ele olha para mim, é aquela mira que telemira, como diz Santa Teresa d'Ávila, e aquela história do como é que chama? O São Curadás, né? O Curadás, o padre João Maria Vianney, que uma vez encontrou com um camponês que estava na igreja que não fazia nada, que não rezava, no sentido de não rezava o texto, não fazia nada. Ele simplesmente olhava para Jesus e Jesus olhava para ele. E aí várias histórias, que rezar é como tomar banho de sol. Você fica lá sem fazer nada e o sol lhe queima e você sai transformado. Certo. Mas para quem está começando, isso tudo é muito difícil, porque você vai chegar e você vai ficar meio perdido. E aí você vai querer conversar com Deus e Deus não lhe responde da mesma forma como os seus amigos visíveis, digamos assim, lhe responderiam. Então o que a gente faz na oração? Primeiro, mais uma vez, assim, eu queria deixar claro que é uma maneira, de acordo com o carisma Shalom, de rezar. Então, de acordo com o carisma de Shalom de rezar, existe uma certa fórmula, digamos assim, uma maneira de rezar do Shalom, que é diferente se você for de um grupo de oração da renovação carismática, que é diferente se você for de um grupo da pastoral da juventude ou de qualquer outro lugar. Mas eu imagino que se você está acompanhando esse canal é porque você tem um desejo de estar na presença de Deus. E eu estou falando da maneira do Shalom. Não é a única, talvez não seja a melhor, mas é a maneira como Deus inspirou a comunidade a rezar. E nem digo que essa é a maneira oficial. Esse vídeo não é oficial da comunidade Shalom e não existe só essa maneira Shalom de rezar. Nem eu sei o que é a melhor maneira de rezar. Isso é uma sugestão minha para você rezar. Então, vamos ao que interessa. Como é que a gente faz? Primeiro, a comparação dessa receita de bolo, eu me lembro de uma vez que eu era menino ainda e fui com a minha mãe visitar uma senhora numa cidade onde nós moramos há muito tempo atrás. E essa senhora é, ofereceu pra gente um bolo delicioso. E a mamãe perguntou: Você tem a receita? Como é que faz esse bolo? Aí ela foi ensinar como é que fazia. E ela não tinha nenhuma receita anotada, ela começou a explicar: Olha, você faz o seguinte: você bota a farinha, depois você vai botando leite até você ver que tá bom. Depois que você vê que tá bom, aí você acrescenta a manteiga. Mas até você ver que tá bom é uma maneira muito relativa de dizer alguma coisa, né? E é mais ou menos assim a receita de bolo da vida de oração. Você vai fazer até você ver que tá bom. Quando você vê que tá bom, aí você para. Então, cada passo que eu for dando, você vai fazendo isso. Se você sentir movido a fazer isso, faça isso, mas movido pelo Espírito Santo. Ele é que é o centro da oração. Ele é que é o motor da oração. Não sou eu, não é o que eu estou dizendo. Não tem receita pronta. Não vai anotar bem direitinho como é que eu estou dizendo, porque depois você não vai conseguir. Esse bolo vai sair solado, certo? Então vamos lá. Primeiro passo de tudo. Como eu falei já no vídeo passado, você precisa se isolar um pouquinho do mundo. Você precisa arrumar um espaço silencioso só para você rezar. Segundo, você vai precisar criar um ambiente psicológico para rezar. O que eu chamo de ambiente psicológico? Você vai um pouco deixar de lado a sua vida e os seus problemas. Você vai esquecer um pouquinho todas as preocupações e aquilo que você tem para fazer depois. E você vai se concentrar em Deus. Né? É, é uma expressão mais ou menos como se diz em francês, faire le vide. Em francês vai dizer isso, fazer um vazio. Você vai criar um vazio para que esse vazio seja preenchido por Deus, of course, né? Para claro. Então, esse foi primeira coisa. Passo zero.
a se isolar, fazer silêncio, depois voltar e criar um espaço interior para que Deus possa habitar esse espaço interior. Depois que você criar esse espaço interior, e aí eu não sei quanto tempo você vai precisar, tem gente que precisa de 10 minutos, tem gente que precisa de 3, tem gente que precisa de, sei lá, 15 minutos, vai depender do que quando você vê que você realmente diz, não, deixa tudo para trás, entrega tudo nas mãos de Deus e vamos estar só com Ele. Depois que você faz isso, o primeiro passo é tomar consciência de com quem você vai falar. São Francisco perdia horas e horas meditando sobre isso. Ele repetia, quem és tu, Senhor, e quem sou eu? Né? Esse primeiro passo, e você pode, se o Espírito Santo lhe mover a ficar nesse primeiro passo, fique nesse primeiro passo. Tome consciência de com quem você vai falar. Ele é Deus, um rei todo-poderoso, mas que quer ser o seu amigo. Olha que coisa legal. Então, é um misto de você estar diante de Deus com todo o respeito e a adoração que lhe é devida, e ao mesmo tempo tomar a liberdade de ser você mesmo, porque você está diante do seu amigo. Nesse sentimento, deixe-se mergulhar na presença de Deus. Deixe-se estar na presença de Deus. Deixe o Espírito Santo cobrir você e se coloque diante de Deus. Se você estiver numa capela com o Santíssimo Sacramento, mais ainda, esteja diante de Deus. Esse é o primeiro passo e fundamental para qualquer oração, é estar diante daquele que é o seu tudo. Certo? Depois disso, o que você faz? Faça aquilo que lhe despertar o amor. Esse foi um conselho do padre Maximiliano Herraz, num curso que ele deu em Fortaleza no ano 2000, se não me engano, no ano em 2001, 2002. Foi Maximiliano Herraz foi a Fortaleza e ele deu esse conselho que foi um dos conselhos mais úteis que eu já tive na minha vida de oração. Faça aquilo que lhe desperta o amor. Se despertar o amor, se cantar desperta o amor em você, cante. Se escrever uma carta de amor a Deus lhe desperta o amor, pois escreva. Se falar desperta o amor, declare o seu amor por Deus. O mais importante é você deixar que o amor preencha o seu coração. Como eu tenho falado, esses vídeos sobre vida de oração, eles são endereçados para aqueles que tiveram uma experiência forte com Deus, com o amor de Deus. Então, não deve ser difícil você despertar o seu amor por Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele criou e tudo mais. Naquele primeiro momento, de estar na presença de Deus, Deus pode lhe inspirar a pedir perdão, por exemplo. Tá vendo como depende muito. Estar na presença de Deus pode significar simplesmente louvor e gratidão. Meu Deus, tu és tudo, e perde tempo aqui comigo, tua criatura. E isso desperta um louvor profundo no nosso coração. Ao mesmo tempo, estar diante de Deus pode gerar uma contrição profunda. Dizer, meu Deus, eu não sou digno de estar na tua presença. Fazer como Isaías, santo, santo, santo. Meu Deus, eu sou um homem impuro, eu tenho lábios impuros, eu não sou digno de estar na presença de Deus e se colocar humilde como Isaías diante do Senhor. E cada dia, cada vez que você for rezar, vai ser algo diferente. Estar na presença de Deus vai gerar algo diferente no seu coração. E a partir daí, faça aquilo que o amor inspirar no seu coração. Seja cantar uma música de louvor, seja cantar uma música de pedido de perdão, seja escrever, seja falar. Faça aquilo que despertar o amor no seu coração. Aí você rezou, você cantou, você escreveu, aquela chama do amor esquentou o seu coração e você se transbordou diante de Deus. Mas aos poucos a chama do amor vai se diminuindo e você vai voltando, digamos assim, o coração começa a se dispersar. E aí o que fazer? Uma sugestão do próximo passo seria tomar uma passagem bíblica. Num vídeo futuro eu vou falar um pouco mais sobre a Alexio Divina e como rezar com a palavra de Deus, mas aqui no caso simplesmente tome uma passagem bíblica e a partir dessa passagem bíblica reze, medite aquilo que a palavra está te dizendo. Tome um salmo
Que tal você olhar e dizer como os olhos dos servos estão voltados para o seu Senhor, assim os nossos olhos, Senhor, para ti. Ou então outro salmo das subidas ainda, né? Para os montes eleva os meus olhos, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. E deixar que as palavras do salmo vão aquecendo o seu coração para rezar com eles. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só essa frase é o suficiente para que você olhe e diga: meu Deus, tu és bom. E isso enche o seu coração de louvor. Então, pronto. Deixa aqui a Bíblia de lado e deixa que essa oração te motivar. A palavra de Deus ela vai sendo como essas centelhas de amor que esquenta o coração e aí você continua a rezar. Aí, mais uma vez, terminou aquele âmbito de louvor, toma a palavra de Deus de novo. Outro versículo, diz para né, nas campinas verdejantes ele me encaminha. E aí só com esse versículo já é suficiente para dizer: Senhor, muito obrigado, porque não me deixa faltar nada. E aí você já vai rezando de novo. E isso pode acontecer com outras passagens. Se você sentir no seu coração um desejo, faz muito tempo que você não se confessa, você está sentindo o peso dos seus pecados, pegue o Salmo 50, 51, dependendo da sua tradução, e cante misericórdia, Senhor, misericórdia porque pecamos. Lavai-me, serei puro do pecado. Abri os meus lábios, Senhor, e a minha boca anunciará os seus louvores. Então, deixa a palavra de Deus se tornar vida. Que a palavra de Deus seja viva no seu coração. E aí, se essa passagem de Deus lhe inspirar uma outra música, você pode cantar uma outra música. E voltar e deixar que o amor seja o condutor da sua oração. Tá vendo que não tem uma coisa específica? Primeiro você faz isso, depois você faz isso. Até tem, mas deixa o Espírito Santo guiar o seu coração para você viver esse momento de oração. Se você tem uma hora de oração, se você pode separar uma hora do seu dia para rezar, ótimo. Faça isso, vá, volte, procure uma música que aquece o seu coração, cante essa música, escreva alguma coisa para Jesus, procure uma passagem bíblica, um salmo que lhe eleva o coração. E aí você vai vivendo esse momento com um verdadeiro desejo de estar, de ser melhor diante de Deus. E aí que tudo isso que aconteça, ele gere e faça nascer no seu coração um desejo de mudança, um desejo de transformação, de vivência da virtude. A nossa oração ela deve gerar frutos de virtude na nossa vida. Não é que a gente vá para a oração e toda vida que a gente sair da oração a gente vai dizer: não, eu vou viver tal virtude. Mas deve ser assim, deve aquecer o nosso coração para a caridade, para amar a Deus nos nossos irmãos. Se Deus quiser, no vídeo depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, que Santa Teresa d'Ávila vai chamar da oração de regar o jardim, de alimentar as virtudes para que essas virtudes como flores, Jesus possa ver, crescer no nosso jardim e se alegrar entre as virtudes do nosso coração. Então, nesses momentos de oração, faça isso, procure aquilo que aquece o seu coração para amar. E aí você não vai ficar mais tão perdido. No próximo vídeo a gente vai falar sobre oração com a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, aperta aqui em gostei. Se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando vídeos sobre vida de oração. Se você tiver alguma pergunta, pode escrever aqui nos comentários aqui embaixo ou na nossa página do Google Plus também. E a gente vai ficando toda semana, se Deus quiser, criando e alimentando esse nosso canal para falar melhor sobre a vida de oração. Então, é isso, Deus abençoe e até semana que vem.